Bom dia, pessoal. Boa noite, boa tarde. Dependendo da hora que você estiver nos vendo, mais uma vez um prazer enorme estar aqui nesse segundo programa, rompendo as linhas inimigas aqui com o Renato, né, Renatinho? Nós somos o Rei ao Quadrado aqui, é o Reginaldo e o Renato aqui, RR. né? Exatamente. Renatinho, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença, pela sua presteza, pela sua disposição aí estar com a gente. E é uma honra, um prazer, uma alegria. Renato, vamos lá. O que você diria para nós, Renato, essa semana, como a gente encerrou o programa semana passada, dizendo que o mundo não gira, ele capota, realmente muita coisa aconteceu. Mas o que você destacaria para nós, principalmente aí no cenário nacional, aí no Brasil, que a gente poderia destacar como importante nessa conjuntura atual aí? Bom, em primeiro lugar, bom dia, né? Boa tarde, boa noite a quem nos assiste. Prazer muito grande estar de novo aqui no canal. Eu acho que um elemento para a gente destacar, né? Claro que ontem teve o anúncio, enfim, né? Da PGR que acusa o Bolsonaro, né? De tentativa de golpe de Estado. Mas eu acho que tem um problema mais que também assim, que eu acho que é mais grave, que é a avaliação negativa do governo, né? Eu acho que esse é não é aqui entrar numa espécie de competição, né, de qual assunto seria mais importante, até porque, assim, esse conjunto aí de provas, né, de acusações contra o Bolsonaro ainda vai para o STF, enfim, é um processo que vai se arrastar por um tempo, né? E é claro que vai ter implicações práticas, né, políticas, principalmente no que diz respeito à corrida presidencial do ano que vem. Então, é claro, né, ele tem impactos, tem reflexos, isso sem dúvida. Mas eu acho que para o nosso campo, para o campo da classe trabalhadora, eu acho que o elemento assim mais preocupante e central é essa diminuição muito grande no grau de aprovação do governo Lula, tá? Principalmente em setores que são e foram, né, foram fundamentais na eleição do Lula em 2022 e são fundamentais na manutenção de uma base de apoio ao governo, tá? Quer dizer, o governo teve no geral, né, em 2 meses, o índice de aprovação despencou de 35% para 24%, e quando você começa a fatiar, né, por segmentos, teve o grau de aprovação também caiu, né, de 38% para 24% entre as mulheres, de 44% para 29% em quem ganha até 2 salários mínimos, né. Então, acho que esse é um elemento da conjuntura preocupante, tá? Preocupante, porque ele pode, ele sinaliza, né, ele sinaliza não, ele reflete as escolhas políticas feitas pelo governo nesses 2 anos aí de mandato, né? Ele reflete essas escolhas políticas do governo, e o que preocupa é o que o governo vai fazer com esses dados, tá? O que o governo vai fazer com esses dados, o que o governo vai fazer com o resultado dessa pesquisa, porque aí existem duas opções: ou ele dá um cavalo de pau, né, o que significaria, e aqui não estou falando que o governo tem que se encaminhar para a construção do socialismo, né? Não é nada disso, acho que não temos que ter essa expectativa com o governo Lula, mas poderia apontar para algum nível de mudança, de melhoria substancial nas condições de vida, né? Geração de emprego minimamente com direitos assegurados, algum grau de desenvolvimento econômico, sabe? Alguma coisa nesse maior investimento do Estado, retomada de obras públicas paradas, então, ampliação de direitos, fim do ajuste fiscal. Então,
eu acho que seria uma opção, ou a outra opção, que infelizmente parece a mais, que é a mais plausível aí, né, tendo em vista as opções do governo, né, as opções que o governo vem em termos de política, né, que ele vem adotando, e pela pressão também dos aliados, há a tendência que o governo aprofunde as medidas políticas e econômicas que têm aumentado sua desaprovação. Então, acho que esse é um elemento, assim, para mim, que vai ser crucial, né? Porque, inclusive, Reginaldo, como a gente estava discutindo, né, no começo, né, que a possibilidade de prisão, né, pedido de prisão do Bolsonaro, a partir das denúncias da PGR, pode ser que isso não signifique nada se o governo manter uma política que possa levar setores das classes populares a uma opção pela extrema-direita em 2026, né? Porque pelo descontentamento, né, pela compreensão de que a situação econômica não melhora, por mais que o governo apresente dados macroeconômicos positivos, né, mas aí parodiando a falecida Maria da Conceição Tavares, né, ela dizia que o povo não come PIB, eu vou dizer para você que o povo não come dado macroeconômico, né? Então, qualquer ida no supermercado hoje, qualquer comprinha básica no supermercado hoje é uma facada no bolso, tá? Sem contar a proliferação dos empregos precários, serviço público em péssimo estado, né? Por falta de investimento. Então, eu acho que esse é um cenário realmente que deveria, né? Que deveria ser a nossa preocupação central nesse momento. Sim, sim, Renatinho, realmente a gente tem que tomar cuidado, né? Ainda que tem muita lenha para queimar aí, né? O Brasil, dizem, né? Dizem que o Brasil começa a andar depois do Carnaval, né? O Carnaval não chegou ainda, vamos ver o que vai acontecer. Mas não, é verdade, assim, quando a gente vai para a realidade mesmo concreta, né? As pessoas querem, as pessoas querem com razão que os resultados apareçam hoje, né? A fome não dá para esperar, né? Quem tem fome tem pressa, né? E aí, de fato, você tem razão. Agora, só o que eu acho que talvez a gente também tem que. Aí é todo mundo, né? Governo, aliados e tal. Nós não estamos também conseguindo fazer a comparação, né? Porque se você pega também, por exemplo, vamos pegar o preço dos combustíveis, né? O preço do combustível está alto. Mas o preço do combustível está alto, mas, claro, o governo poderia tomar algumas medidas, eu acho que até poderia. Mas eu acho que também a gente tem que relembrar, e o governo tem que fazer isso, a gente também tem que fazer muito isso, né, do que foi esse fatiamento da Petrobras, né? A Petrobras não é uma empresa como uma padaria que você coloca no mercado para competir. Quando você tira a BR distribuidora da Petrobras, você cortou a espinha da Petrobras, né? É uma empresa que tinha lá, como toda empresa de petróleo tem que fazer, que é aquela política do poço ao posto. Isso foi fatiado, né? E não foi no governo Lula, foi no governo anterior, né? Isso se a gente ainda sem relembrar que no governo Fernando Henrique colocou a Petrobras no mercado de ações, e aí, enfim, são outros 500. Ou seja, E com o tem governo Temer. E o governo Temer. E o governo Temer foi a partir dele que você criou o preço de paridade internacional, né? Que começou a aumentar absurdamente o preço dos combustíveis. Então, assim, eu acho que eu estou falando isso por quê? Porque eu acho que a gente, mas é todo mundo, né? Eu acho que a gente está sempre um passo atrás da direita, da extrema-direita, nessa coisa da propaganda e da agitação e da propaganda, que é também uma ação nossa,
porque a gente é muito reativo, viu, Renato? Parece que a gente, que eu falo todo mundo, não é eu, não é você, não. Os caras nos pautam. E nós temos, às vezes, muitos assuntos, muitas coisas para pautar e a gente não pauta, né? Claro, eu não estou discordando de você, eu acho que você está certo. Essas questões são fundamentais, né? Mas eu acho também que tem coisa que os caras pegam uma coisa que é um problema, que não é, às vezes, nem tão grande assim, ou não é o problema central, e os caras conseguem transformar no problema central, e a gente, às vezes, é pautado e ainda vai atrás, ao invés da gente discutir o que é central. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que tem aí deficiências de todo tipo que a gente tem que tomar cuidado, tem que ter um pouco de sabedoria, porque também tem que olhar também, por exemplo, a Eletrobras, vamos para a Eletrobras, né? A Eletrobras foi privatizada, né? A privatização da Eletrobras foi um escândalo do tamanho, assim, sem precedentes na história mundial. Aí eu vou trazer para nós aqui a responsabilidade, nós da esquerda, né? Muitos de nós estávamos aí preocupados com questões difusas, se vamos colocar questões, às vezes, identitárias, que são importantes também e tal. Mas uma questão como essa, que é crucial, que eu acho que a esquerda toda tinha que estar na rua para defender um patrimônio como a Eletrobras, nós não fizemos isso, né? Então, coisas desse tipo são fundamentais, porque hoje primeiro que pelo que está na lei que foi estabelecida, né, no contrato estabelecido da Eletrobras, para o governo recomprar o preço é estrondoso, você vai dar mais lucro ainda para os caras, muito mais. Segundo que mesmo você e mesmo ele tendo 40% das ações, tem você um não golpe tem ali que ele só tem 10% não, dos votos. Isso não existe em exatamente. nenhum lugar do mundo. Não existe em lugar nenhum. Quer dizer, a nossa soberania foi colocada ali, né? Então, assim, eu estou relembrando, porque isso eu acho que o governo tem que relembrar, nós temos que relembrar todas essas questões. O Bolsonaro, as pessoas estavam comendo osso, hoje também, tudo bem, tem gente com fome ainda, mas, enfim, o Bolsonaro que está sendo agora indiciado, não podemos lembrar das 700 mil pessoas, no mínimo, que foram mortas aí, né, que foi um assassinato em massa, não é à toa que a gente chamava o cara de genocida, mas o tempo vai passando e certas coisas vão sendo normalizadas e eles vão nos pautando e a gente vai esquecendo. Eu não sei eu estou ampliando essa reflexão, Renatinho, para tentar ajudar mesmo, né? Porque embutido nisso tem o perigo da volta de tudo isso que eu estou falando aqui, que você está falando, né? E tem essas ações concretas que a gente tem que tomar com sabedoria, tem que ser crítico e tudo, mas não é fácil, né? Vamos dizer assim, é um terreno bem pantanoso que a gente tem que ter muita sabedoria. E, infelizmente, eu acho, Renato, não sei o que você acha, nós da esquerda aqui no Brasil, nós ainda temos um pouquinho que evoluir nesse sentido. O que você acha? Eu acho o seguinte, eu acho que, em primeiro lugar, né, a propósito dessa discussão, estou relendo, né, depois de 15 anos, é claro que com mais estofo, né, teórico, com mais condições de entender a profundidade do livro. Eu estou lendo o livro do Pulantzas, né, Fascismo e Ditadura. E o que é interessante é o seguinte, o Pulantzas, ele coloca que o fascismo, né, ele, ao contrário do que a gente imagina, o fascismo ele não é a reação da classe dominante ao avanço da classe trabalhadora. Não, o fascismo ele ele emerge depois que a classe trabalhadora é derrotada, né? Então o fascismo ele é reflexo de uma conjuntura de defensiva da classe trabalhadora, não de uma conjuntura ofensiva, né? Numa conjuntura ofensiva, a burguesia pode tentar outros caminhos, né? Um governo de conciliação nacional, pode tentar uma ditadura militar, um golpe, um regime mais autoritário que não chega a ser exatamente um governo fascista, mas é mais autoritário. Então, acho que ele traz além de outras questões, né, mas ele traz uma contribuição importante. E por que eu estou falando isso agora?
eu acho que a gente está realmente, né, numa conjuntura de defensiva que não é de hoje, tá, já faz, e é claro que essa defensiva também, ela é construída, né, consciente ou inconscientemente, ela é construída pelas forças políticas que expressam, né, que manifestam o posicionamento manifestam os interesses imediatos ou históricos da classe trabalhadora. Então, acho que essa conjuntura de defensiva, ela também não surge do nada, né? E nas conjunturas de defensiva, o que a classe trabalhadora consegue ter é isso, é uma ação reativa. Ela reage, né? Ela reage depois, talvez, enfim, de toda uma situação criada, construída, mas é o que ela pode fazer, é reagir, tá? Então, acho que a gente temos que ter uma compreensão que a gente está nesse cenário, que é um cenário de defensiva, em que paira, assim, aí, uma ameaça fascista, tá? Eu não tenho dúvida disso, né, de extrema-direita, em que setores do centro, né, do centro político, do espectro político, flertam com a pauta da extrema-direita, com a pauta fascista, porque é um meio também desses setores de centro ganharem voto, se manterem em cargos, se manterem nos aparelhos de Estado, né, principalmente naqueles aparelhos de Estado que expressam, que são expressão do voto, né, do voto popular, enfim, no parlamento, nas prefeituras, nos governos estaduais. Então, acho que tem esse flerte, tem essa aliança, né, entre esses setores. Eu acho que a gente tem toda essa conjuntura, que realmente não é uma conjuntura fácil. O que me parece, Reginaldo, é que, assim, o que o governo e parte da esquerda faz a leitura é que, como a gente está numa situação de defensiva, a gente tem que ceder, tá? Ou seja, estamos na defensiva, portanto, temos que ceder, tá? E aí, eu aprendi a admirar um pouco o boxe, né? E no boxe, quando um boxeador está na defensiva, ele está nas cordas, ele não abre a guarda. Ele se defende. Ele não deixa o outro, ou seja, se a gente puder usar o boxe, né, como uma metáfora, no boxe, eu acho que o boxeador, quando está na defensiva, ele se protege e tenta ali dar uns golpes no adversário, né, para ele poder sair das cordas, sair do ataque que ele está sofrendo. Então, eu acho que numa situação de defensiva, a gente se protege, a gente se defende. O que está me parecendo é que pesa majoritariamente na esquerda uma ideia de que, como a gente está na defensiva, a gente tem que ceder, ou seja, a gente tem que baixar a guarda. Só que baixar a guarda na defensiva significa ser nocauteado. Entende? Significa ser nocauteado. Sim. Significa ir à lona. Então, sim, acho que me parece que existe essa confusão, né, na esquerda brasileira. E aí, eu concordo contigo, né, que a extrema-direita não tem moral nenhuma para falar do governo, falar do atual governo, ou seja, pesa sobre ela, isso que você falou, 700 mil mortes pela Covid, né, gente que estava pedindo abertura de comércio no auge da pandemia, né, né, ou seja, ela não tinha preocupação com vidas, até porque a maioria das pessoas que morreram na Covid, isso tem dados, inclusive já na época do CAGED, ou do E-Social, salvo engano, de que aqueles setores da classe trabalhadora, desculpa, aqueles setores da classe trabalhadora que atendiam o público, comércio, motorista de ônibus, aumentou o número de mortes, né, desses setores, né, dessas categorias de trabalhadores, porque era quem estava mais exposta ao vírus. Então, a gente não pode esquecer isso, não podemos esquecer as pessoas que estavam garimpando comida no lixão, na fila do osso, né, para ter um pouquinho ali de proteína para se alimentar, o desemprego, o aumento da população de rua, o aumento da violência. Claro que isso a gente não pode esquecer, e ela não tem moral nenhuma para falar mal do governo. O problema é que assim, a gente não pode utilizá-los como uma baliza para a nossa ação política, né? Eu acho que a nossa baliza, ela tem que ser alterada,
né? Porque se a gente não altera a baliza, né, nossa baliza, nossa referência para aquilo que a gente espera, né, do governo, ou seja, né, enfim, a gente sempre vai se comparar com o Bolsonaro não pode servir de comparação, aquilo é uma coisa fora do... expressa uma visão de parcelas da burguesia brasileira, né, que simplesmente romperam qualquer ideia de um pacto social, né, romperam do ponto de vista de melhorias econômicas, porque a ideia que prevalecia era essa, né, era de que a partir da Constituição de 88 estabeleceu-se um pacto político, ou seja, de respeito à democracia institucional, e que por meio da democracia institucional se evoluiria, né, em termos de conquistas econômicas e sociais. A burguesia brasileira rompeu com isso e o Bolsonaro é a expressão. Então, eu acho que ele não pode servir com esse parâmetro. Então, mas eu acho que a gente tem, por esse motivo, a gente tem que construir um novo parâmetro, né, daquilo que a gente pode esperar de um governo, porque o governo está muito aquém daquilo que se imaginava. É claro que a gente diminuiu a fila do osso, né? Claro que diminuiu. A gente não tem um governo que zomba de uma população que morria sem oxigênio, claro que não temos mais isso, né? Mas eu acho que isso é o mínimo que a gente esperava do governo. Só que, assim, ele tem que avançar, porque se ele não avança, tá, em melhorar as condições de vida do povo, o risco que a gente corre, né, é de que aquilo que aparentemente ficou para trás e foi derrotado volte. E volte com mais força. Sim. Volte com mais força. Então, acho que é esse o parâmetro que a gente tem que estabelecer, e é essa a exigência que a gente tem que esperar do governo. E aí é isso, sim, Reginaldo, eu tenho muita clareza, eu não vou esperar do Lula ou do governo, do seu governo, pelo pacto social que ele construiu, pelo pacto político que ele construiu, um governo em direção ao socialismo, não tenho essa ilusão. Mas a gente espera, né, que no mínimo ele avance em pautas de caráter reformista, sim, e aí é isso. Para você superar esse cenário que a gente tem, não vai ter jeito, ele vai ter que mexer na política de preço da Petrobras, que atende os interesses dos acionistas minoritários, né, que tem na Petrobras uma teta. É uma teta, a Petrobras é uma teta para os acionistas, né? Vai ter que retomar o controle da BR Distribuidora, que foi vendida pelo Paulo Guedes numa mera venda de ações à Bolsa de Valores, tá? Um escândalo também. Você vai ter que retomar a Eletrobras, você vai ter que parar de fazer o ajuste fiscal, né? Isso para a gente ter um mínimo de estabilidade política que possa trazer setores da classe trabalhadora para uma pauta mais avançada, né? E que dê uma segurada, né, nesse discurso neofascista que está colocado, né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso, e é com esse parâmetro que eu acho que a gente precisa trabalhar. Renatinho, eu acho que você pegou bem, porque, assim, essa questão do parâmetro, ele realmente é importante. O que me parece, às vezes, em alguns setores, que também não são setores, não sei nem se são majoritários ou não são, não faço ideia, mas às vezes o que me preocupa muito é o fogo amigo, sabe? O fogo amigo muito me preocupa. Porque do inimigo a gente já sabe o que esperar. Quando o inimigo vem com a porrada forte, esperar o quê do cara, né? Mas o fogo amigo me preocupa. Porque a gente já viu, por exemplo, o que aconteceu com a Dilma, né? A Dilma, lógico, ninguém aqui é tolo de dizer que não teria críticas. O último presidente do Banco Central foi um desastre. Muita gente estava criticando. Né? Haviam coisas a se criticar. Mas também houve, eu não sei, Renato, mas eu acho que teve aí, você conhece, você é militante de longa data, mais do que eu até, e você sabe que muitos setores de esquerda, às vezes, prestam mais atenção no próprio umbigo ou querem ganhar, às vezes, mais espaço, né, para si, né, e às vezes não se preocupa muito, né? E aí esse é minha preocupação, porque como você falou, às vezes tem gente que chega e fala,
mais desavisados, principalmente a juventude, falar, o governo tem que ir para o socialismo. Esse governo é capitalista, logo é aquela coisa linear. Ele é capitalista, logo eu sou contra. Ele tem que ser socialista, aí desce o cacete em tudo, tudo não presta. Né? Quer dizer, aí você faz o jogo da direita. Né? Aí muitas vezes você traz uma juventude que poderia estar refletindo de uma maneira mais, não diria sóbria, mas lógico, com toda a sua indignação e tudo, mas com o pé na realidade, né? Trabalhando, sendo marxista de fato, como diz, né? Que é pegar o real e trabalhar com ele, né? Mas às vezes a gente não tem isso. Então essas coisas me preocupam, né? Aquelas jornadas, aquelas coisas que de repente aconteçam, de repente Então esse cenário que começa... que começa a pintar, eu particularmente tenho um pouco dessa preocupação, né? Mas concordo com você, eu acho que até para evitar que isso aconteça, é preciso que resultados apareçam, é preciso que dê uma acelerada partindo do pressuposto que se quer, e eu acho que se quer desenvolver sim o Brasil, e tem que acelerar isso, né? Essa coisa, como você falou, eu também acho que é fundamental a BR distribuidora ou uma outra distribuidora, mas a política do poço ao posto tem que voltar. Né? Se é a BR ou se é outra, para concorrer com ela, não sei qual é o melhor. O caminho, exatamente, eu não sei. Mas os caras colocaram aí realmente uns obstáculos bem difíceis assim de superar isso, porque eu não estou falando nem do Congresso, que é um problemaço, que vai ter eleições para o Congresso, que nós vamos ter que tomar cuidado também com o grupo de senadores que vai estar lá, o grupo de deputados que vai estar lá, né? A Petrobras, a Eletrobras, que ninguém fala mais nada, né? Então, assim, quando eu elenco isso, Renato, eu digo assim, porque nós temos muito potencial e talvez a gente não aproveite eles, né? E muitas vezes a gente fica, às vezes, falando em outras coisas. Mas nós temos potencial para falar de coisas, para esclarecer as coisas, para mostrar as coisas como elas realmente são, e aí, às vezes, a gente não consegue fazer isso. Não vou entrar no mérito se é bom, se é ruim, mas prefiro dizer que a gente não consegue fazer, sabe, certas coisas, mas eu acho que a gente deveria procurar, sabe, fazer isso daí. Mas como você tem que avançar, se não avançar, nós estamos lascados mesmo. O que fica parado cai, né? Exato. Ou como diz o ditado, né? O que fica parado é poste, né? Bicicleta parada, a pessoa cai, né? Exato. E aí, Reginaldo, eu acho que assim, veja bem, a impressão que muitas vezes nos passa, né, que pelo conjunto de acordos que o Lula fez, né, e que a cúpula do PT fez para formar a tal da frente ampla, a impressão que dá é que, assim, a derrota do Bolsonaro bastaria para recolocar as coisas em ordem, as coisas bastaria para colocar a locomotiva nos trilhos, tá? Sim, não é assim. Só que o problema, que eu acho que foi uma leitura completamente equivocada, que eu não sei em que medida ali ela foi completamente equivocada ou foi um pouco conveniente, é que, na verdade, é o seguinte, essa locomotiva que teria que ser recolocada nos trilhos já não era mais aquela locomotiva do primeiro e segundo mandato do governo Lula. Né? A conjuntura Exatamente. mundial mudou completamente. A gente conversou isso semana passada aqui, né? A posição dos Estados Unidos, né? Não que ela em algum momento tenha sido progressista, avançada, mas ele deu uma guinada muito clara, né, para um projeto de defesa assim intransigente dos seus interesses, né? Ou seja, aquela ideia, né, de uma negociação, né, você tinha um consórcio imperialista com a Europa, que você negociava um pouco ali os termos desse consórcio, isso acabou, o Trump falou, não tem mais acordo, agora é o interesse dos Estados Unidos e só, não tem mais aquela onda rosa, onda vermelha que tinha na América Latina, né, então, assim, a crise de 2008 produziu um cenário também de
fez surgir o que o império, né, o que o imperialismo, o chamado Ocidente coletivo, entende como ameaças à sua existência, né, que é a ascensão da China, a ascensão da Rússia, que eles não conseguiram derrotar, né, eles estão perdendo um monte de colônias na África. Então, assim, tem um cenário mundial completamente diferente. Então, achar que seria e também aqui no Brasil, muito pouco que foi feito nos 2 primeiros mandatos do Lula, aquilo foi destruído. Então, imaginar que aquilo poderia ser reconstruído só com a derrota do Bolsonaro foi uma análise completamente equivocada. Completamente equivocada, porque foi um projeto da burguesia brasileira. Foi um projeto, destruir a CLT, fazer a reforma da Previdência, o tal da ponte para o futuro do Temer, tentar destruir as políticas sociais, né? Impor um ajuste fiscal duríssimo, isso é coisa da burguesia brasileira, esse projeto, não é um projeto de um governo. Então, acho que o governo não fez essa leitura, ou não quis fazer, ou não se interessou. E aí, assim, imaginar que só a derrota do Bolsonaro bastaria, né, para solucionar tudo, não bastou. Não bastou. E isso está mostrando, assim, que, e acompanhado de tudo isso, né, como eu tinha citado aqui o Pulantzas, né, tem uma derrota da classe trabalhadora brasileira. A gente foi derrotado, tá? E temos que admitir isso, por mais que seja dolorido, mas a gente foi derrotado, tá? Derrotado. Nós estamos numa situação de defensiva, né? É claro que nós precisamos retomar a ofensiva, e como eu disse, nós não vamos retomar a ofensiva usando lá novamente a figura do boxeador, baixando a guarda. A gente tem que se defender e de vez em quando dar uns golpes nos caras. Mas, essencialmente, a gente tem que se defender. Não pode deixar os caras nos golpearem. Então, acho que assim, o governo não fez essa análise, e aí, assim, a gente está nesse cenário de defensiva. Então, eu acho que nesse contexto aí, Reginaldo, se o governo não retomar a ofensiva, tá, o risco que a gente tem, e as pesquisas estão mostrando, né, é de que o governo pode caminhar para um colapso, sem iniciativa política, né, somente sendo pautado pelo Congresso, só sendo pautado pelo Congresso e pela burguesia brasileira, tá? Ou seja, ele precisa retomar algum nível de agenda que coloque a massa em movimento, coloque o povo em movimento, né? Ele não pode achar que só a derrota do Bolsonaro, a prisão do Bolsonaro vai resolver tudo, porque não vai, né? É claro que uma prisão do Bolsonaro pode bagunçar a extrema-direita, eles têm várias opções, mas não são opções que, do ponto de vista eleitoral, possam ser ameaçar tanto, né, uma vitória do Lula no que vem como o Bolsonaro, mas, de qualquer maneira, um certo sentimento, né, um certo contexto de difusão de um pensamento de extrema-direita está colocado aí na sociedade, tá? Então, o governo tem que sair das cordas, tem que tomar alguma iniciativa, né? E aí, eu acho que assim, porque só a gente caminha para esse colapso e pode aprofundar o desastre político e ideológico desse nosso campo de esquerda, né, no sentido ecumênico do termo aqui, tá? Pode aprofundar esse nosso desastre político e ideológico. E aí, Reginaldo, assim, pelo menos eu não torço por isso. Não torço mesmo. Né? Eu acho que quando a gente faz críticas, e muitas vezes críticas duras ao governo, é porque a gente sabe que os vacilos que ele tem, ou essa posição de entender defensiva como baixar a guarda e deixar os caras avançarem, nos golpearem, a consequência disso é que pode representar uma derrota fragorosa para a classe trabalhadora brasileira. E quem vai aproveitar disso não é o nosso campo, nenhum segmento do nosso campo, tá? Pelo nosso grau de desorganização, de despolitização, né? Por isso que eu estou falando muito aqui, nossa situação defensiva. Quem vai se aproveitar disso vai ser a extrema-direita. Tá? É esse o cenário que a gente tem. Então, ou a gente... E aí é isso, quando a gente cobra e é duro na cobrança ao governo, é porque ele precisa reagir, porque se não reagir, tá, o desastre vai ser grande. Vai ser grande. E a situação de defensiva que a gente vai ser jogado pode ser maior ainda. Assim, foi bom você falar isso, porque assim, é até bom deixar claro, né? Porque às vezes, se a gente não deixar claro, as pessoas interpretam
da maneira que quer, e às vezes tem gente muito maldosa por aí, né? É bom, eu vou até destacar isso que você falou. Ninguém aqui está torcendo pelo caos, ninguém está torcendo pela derrota do governo, ninguém está sendo aqui oposição ao governo, muito menos oposição inconsequente, não é nada disso. Nós estamos aqui apontando algumas questões que a gente acha que são preocupantes, né? Porque a gente precisa, não pode deixar de maneira nenhuma que o fascismo volte, a gente não pode deixar de maneira nenhuma que o fascismo, que a extrema-direita ganhe musculatura no Brasil, no mundo, né? Enfim, a gente não pode deixar que essa extrema-direita tenha ainda mais poder político do que tem, né? Então, né, Renato, eu acho que esse nosso diálogo aqui, ele vai nesse sentido. Temos que apontar, até porque a crítica faz parte da nossa vida. Quem se diz de esquerda tem que saber criticar e ser criticado, tem que trabalhar com ela, com as contradições, porque o mundo é cheio de contradições e nós temos que trabalhar com essas contradições, né? Mas eu acho, Renato, assim, agora, olhando um pouco para frente, para não ser... nós já estamos caminhando para o nosso final aqui, para não dar a impressão que nós estamos sendo pessimistas, eu acho que esse momento, porque é aquela coisa, tem um sujeito também que diz que a crise é aquele momento onde você não tem o velho está morrendo, o novo ainda não tomou assento ali, então o negócio está meio ali, né? Um tal de Antônio Gramsci, né? Exatamente. Um tal de Antônio Gramsci, então acusado de ser o ideólogo do marxismo cultural. Então, você vê, tem muita coisa aí que a gente teria que colocar nos pingos nos is, né? Que infelizmente é fogo. Mas é outra história, seria outras conversas que a gente poderia fazer aí, muito boa, inclusive. Mas eu estou pegando isso não para dizer que o governo está em crise, eu não sei, eu vejo o pessoal da direita querendo enfiar crise. Eu não diria que é crise, eu diria que é um momento de alerta. Eu acho que olhar os dados, os números, o anseio da população está aí, meio que as pessoas estão ouvindo muito o que o pessoal da direita está falando. Então, tem alguns perigos rondando no ar, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas eu acho, Renato, como eu disse, que o Brasil ele começa a andar depois do Carnaval. Eu acho que depois do Carnaval, eu acho que ali no governo federal, o Lula não é bobo, sabe? Quem sou eu para ensinar política para o Lula? O Lula já passou por tudo. Eu acho que eu estou falando do Lula meio que tirando um pouco, descolando dos seus assessores, dos seus ministros, do PT e de tudo, né? Começando pelo Lula. Eu acho que o Lula está vendo isso e o Lula é uma espécie de Pelé da política, né? Ele não é tonto. Se ele vai mobilizar a gente para a rua, eu acho que não. Eu acho que o governo não vai fazer isso. Eu acho que não é característica do governo ficar fazendo essa coisa. Eu até gostaria, mas eu acho, sendo bem realista, eu acho que isso não deve acontecer, mas eu acho que muitas coisas aí vai ter que acender o alerta. Se vai dar certo ou não, eu não sei, né? Mas algumas coisas vão acontecer. Então, eu estou sendo um pouco otimista. Agora, eu acho também, Renato, que partindo do pressuposto de que o governo não vai mobilizar a gente para a rua, dessas coisas todas, que nós aqui no andar de baixo, nós aqui da esquerda, nós temos que conversar mais, nós temos que ser mais sóbrio, nós temos que colocar os pingos nos is, não aquele lá daqueles caras, mas os pingos nos is de verdade. E não ficar em lutas fratricidas, entender o momento, e se for necessário ir para a rua, vamos, mas não para jornadas de junho de 2013, mas para defender o que tem que ser defendido, né? Então, eu acho que esse papel talvez vai caber mais a nós do que ao governo. Não que o governo não possa fazer isso ou não deveria fazer isso, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o governo, eu acho que não vai fazer, sabe? Pela característica, pela conjuntura, pelo que se entende que a conjuntura está, eles não vão fazer. Mas nós podemos fazer, né? Nós podemos fazer isso de uma boa maneira, apontando quem são os inimigos do povo, etc, etc, etc. Então, eu faria esse apelo a nós da esquerda, que a gente não entre, não seja pautado pelo caos e nos mate, né? Ao contrário, que a gente use os momentos difíceis para a gente unir forças
eleger um inimigo comum, de fato, e ir atrás dele. O que você acha, Renato? Para a gente encerrar essa conversa, ela está muito boa, eu queria até continuar. Não, veja bem, eu penso o seguinte, Reginaldo, eu acho que acho que tem uma questão aí que, assim, que é uma profissão de fé, de quem é revolucionário, de quem luta pelo socialismo, tem uma profissão de fé nossa que é o seguinte: o povo tem que ir para a luta, né? O Sim, povo tem que ir para a claro, luta. óbvio. Tem que ir para a luta para mudar um governo, ele tem que ir para a luta para apoiar um governo, ele tem que ir para a luta para cobrar um governo. É assim, eu acho que o povo aprende no processo de luta, tá? Exato. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é isso, né? O povo aprende no processo de luta e é tarefa nossa, enfim, mobilizar o povo, seja por que razão for. Então, acho que essa é uma questão, em primeiro lugar, assim, fundamental, tá? Isso é uma obrigação de todo militante que se propõe a lutar pelo socialismo, a organizar a classe trabalhadora. Ela está aí, está com suas demandas, tem os seus problemas, tem a sua vida dura, né? E isso a gente tem que falar. O que vai mudar, de fato, é a nossa organização, né? E a luta popular. Eu acho que essa é uma questão, princípio absoluto, tá? Eu acho que isso é um ponto. Dito isso, claro, assim, eu também não tenho uma expectativa de que o Lula em si ele chame o povo para a rua. Mas, se o governo começa a apontar uma mudança de rumo, né, de que, olha, essa política de ajuste fiscal não dá, é uma política que está interessando só os banqueiros, só a Faria Lima, só os rentistas, vamos ter que fazer uma mudança de rumo, isso já é uma sinalizada, né? Isso já é uma Claro, sinalização importante, tá? claro, Isso é claro. uma sinalização importante. E aí, eu acho que, assim, Reginaldo, uma coisa que a gente tem que discutir também, né, que, assim, se tem uma ameaça de extrema-direita, a gente tem que identificar exatamente como combater essa ameaça. Tá? Se a gente tem uma ameaça de extrema-direita, de caráter fascista, como a gente tem apontado, e considerando que o fascismo ele se aproveita da situação de defensiva da classe trabalhadora para fazer o seu movimento o seu movimento ofensivo, então, assim, a gente só consegue tirar a classe trabalhadora da defensiva se a gente identificar que essa ofensiva, a razão, né, para que ela exista, é porque os trabalhadores, né, estão perdendo direitos, estão numa situação perdendo direitos, as condições de vida estão piorando, né? Então, acho que uma retomada da ofensiva, ela tem que partir de uma pauta que aponte para melhorias imediatas nas condições de vida da classe trabalhadora, né? Sim. Assim, é claro que a pauta da democracia, né, eu não menosprezo, Mas... tá? Eu não trabalho e nem acho que o fascismo é um mero desdobramento, né, da Sim, democracia burguesa, ou que a diferença entre fascismo e democracia burguesa é só uma diferença de grau. Eu não acho isso muito correto. Porém, assim, se a gente não entender que o fascismo ele se nutre do desencanto, né, que o fascismo se nutre da falta de expectativas, da falta de esperança, da falta exato. né, de uma certa compreensão da massa, de que as coisas não mudam, que todo mundo é igual, né, o fascismo se nutre disso, e ele se apresenta falsamente para o povo, né, para a classe trabalhadora, como aquele que vai retomar as Vai solucionar. esperanças e vai mudar tudo que está aí, não vai, né, Exatamente. ele é uma revolução em defesa da ordem, né, o fascismo ele tem isso, né, ele é uma revolução em defesa da ordem, e ele mobiliza Exatamente. massas populares enganadas, né, de maneira demagógica, para defender a ordem, né, então, a gente compreendendo isso, acho que se a gente não colocar uma pauta que aponte para melhorias das condições de vida da classe trabalhadora, Perfeito. só a questão da defesa da democracia, ela não dá conta. Ela não dá Perfeito. conta. Né? Porque, Concordo. assim, a massa está desiludida, o povo está desiludido. Então, e aí, quando a gente cobra do governo e vê nele um papel fundamental, né, em Sim, evitar sim. isso, né? É porque é o seguinte, Reginaldo,
o governo ele está numa posição politicamente estratégica. É Exato. o cargo político mais importante do país, a gente tem a presidência da República. Não é à toa que os caras querem discutir agora no Congresso semipresidencialismo, esvaziar os poderes da presidência, né, dar mais poder ao Congresso, né? Então, a gente está ocupando, né, o Lula está ocupando uma função, um cargo político mais importante do país, estratégico, tá? Para onde ele aponta, né, para onde ele aponta, é para onde vai a nação. Então, se a gente cobra dele que ele tenha esse papel, é porque a gente sabe do cargo estratégico que ele ocupa, né? E que esse cargo estratégico dá condições, inclusive, para ele de dizer o seguinte: olha, nós vamos ter que retomar o que foi privatizado na mão grande. Eletrobras, distribuidora, retomar o controle da Petrobras, mudar a política de preços, entende? Incentivar a produção de alimentos em quantidade suficiente, com preços mínimos, garantido pelo Estado, para atender às necessidades do povo, é gerar emprego de qualidade, é rever a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, né, reduzir a jornada de trabalho, aumentar os investimentos sociais. Quer dizer, para onde ele apontar, né, pelo cargo que ele ocupa, é para onde vai a nação. Então, eu acho que quando a gente faz essa cobrança do governo, né, é por ter a exata dimensão do que o cargo, né, confere ao presidente da República e confere ao Lula. Então, acho que a gente faz a cobrança nesse sentido e a gente, repetindo, né, Reginaldo, cabe ao conjunto da esquerda, né, principalmente aqueles setores que têm o socialismo como sua perspectiva, que a necessidade da gente retomar a ofensiva. E a ofensiva, é claro que não vai ser retomada por voluntarismo, né? Quer dizer, a ofensiva vai ser retomada a partir de demandas imediatas que melhorem as condições de vida do povo. Então, acho que essa é uma lição de casa que a gente precisa fazer. Então, acho que é isso, né? As tarefas que a gente tem nessa conjuntura tão difícil que a gente está vivendo. Ou seja, né, Renato, para a gente encerrar aqui, que está muito boa essa conversa, por mim, eu ficava aqui até amanhã, mas não dá, né? Mas a conversa foi muito boa, mas para a gente aí concluir, ou seja, temos que pisar no chão, pisar no barro, entender o que o povo passa, pensa, estar com ele e não ficar aí divagando com abstrações, filosofias e tal. Lógico que tudo isso a gente faz para poder, mas a gente precisa de fato pautar a realidade, né? Olhar para a realidade e olhar para nossas maiores dificuldades, as maiores dificuldades do povo, unir esse povo em torno de um país que pode ser grande, ele é grande, mas ele pode ser para todos, né? Melhor e tal. Eu acho que é por aí, né, Renato? Vamos. Renato, eu quero te agradecer demais aí mais uma vez, a sua disponibilidade, a sua presteza, a sua gentileza aí com o canal. Aguardo todo mundo aí na próxima quarta-feira, né, Renato? Provavelmente vai ter muito assunto para a gente tratar. E lembrar aí vocês para, participa aí do canal, se inscreve quem não se inscreveu, repasse compartilha essa transmissão aqui para mais pessoas, até para ajudar aí na reflexão. Se você tem algum comentário, se não gostou do que a gente falou, escreve aí, põe aí, vamos debater fraternalmente, desde que não seja ofensa, desde que não seja aquela coisa, né, querendo matar o outro, como o fascista faz. Tudo bem, pode colocar as críticas aí, não tem problema nenhum. Nossa intenção aqui é construir e fazer um Brasil melhor, né, Renato? Beleza, Renato? Com certeza. Quer dar um tchau aí para a turma? Não, agradecer de novo o espaço, Reginaldo. Eu acho que falta para a gente isso, né? A gente tem poucos espaços, ainda que tenha proliferado muito esses canais, enfim, de YouTube, né? Mas falta para a gente fazer essa discussão, né? Fazer esse debate, né? Que às vezes é um pouco acalorado, mas eu acho que falta, né? Esse debate. Muitas vezes as coisas já vêm como ideias prontas, né? Inclusive de YouTubers, né? Então elas já vêm como ideias prontas, né? Do que eu acho. Eu acho que a gente precisa
ter esses espaços de discussão, de debate, para aprofundar, né, a nossa análise da realidade brasileira e retomar a ofensiva o mais rápido que a gente puder. Então, agradecer de novo aí, espero que quarta-feira a gente esteja de volta. É nóis. Renato, um bom dia para você, uma boa semana. Quarta-feira estamos aí, agradecendo Valeu. Novamente. Pessoal, vamos lá, compartilha, se inscreve e até a próxima. Obrigado aí todo mundo. Valeu, tchau. Valeu, um abraço.